Olá a todos, eu sou a Graziela Gonçalves, meteorologista aqui da Clima Tempo, e hoje vamos falar um pouco mais sobre a nossa nova estação, a primavera, que começa neste dia 23 de setembro, às 4 horas e 50 minutos, horário de Brasília. E essa nova estação continua ainda influenciada pela neutralidade climática. Isso quer dizer que não temos atuação nem da Laninha e nem do El Ninho, que acabou lá no iniciozinho do mês de agosto. Como a gente consegue ver aqui, nesse mapa da temperatura de superfície do mar, as temperaturas só estão mais acima da média próxima aqui da Austrália. Então, é toda essa região, desde a costa da Austrália até aqui a costa do Peru, que nós determinamos se existe ou não um El Ninho, de uma maneira bem resumida, tá? Então, a gente consegue enxergar que aquele aquecimento que antes predominava sobre toda essa região, perdeu intensidade, voltou até a esfriar um pouco mais próximo aqui da costa do Brasil e nós entramos nessa neutralidade. Esse padrão ele deve persistir ao longo de praticamente toda a primavera, mas isso não quer dizer que as chuvas ficam dentro do que é esperado para essa época do ano, porque nós vamos ter outros fatores que vão atrapalhar um pouco mais a passagem das frentes frias por toda a costa do Brasil, e aqui na região centro-oeste a gente já consegue enxergar que algumas áreas vão ficar com chuvas abaixo do que é esperado para a época do ano. Então, quando as frentes frias tiverem um pouco mais de dificuldade de passar por aqui a partir do mês de outubro, a umidade da Amazônia não consegue se espalhar tão bem e essas chuvas ficam muito mal distribuídas. A gente até pode ter uma ou outra chuva um pouco mais acima da média lá no extremo norte do estado do Mato Grosso, mas isso não quer dizer que essa chuva é generalizada, tá? É uma chuva ainda muito mal distribuída em forma de pancadas isoladas que vai aparecendo aí ao longo do mês, mas isso não faz com que o céu fique tão encoberto e tudo mais. Por isso que essas maiores aberturas de sol vão fazer com que em muitas áreas a temperatura fique acima da média durante o mês de outubro. Lá para o mês de novembro, uma condição muito parecida. Claro que já a média de chuvas é bem maior aqui para a região centro-oeste, né? Então é normal já chover um volume maior, e se essa média fica um pouco mais abaixo, não quer dizer que não vai ter chuva. É só que essa chuva não vai ser tão volumosa quanto é esperado. Então não é que o tempo vai ficar seco, mas sim que as chuvas ficam ainda mal distribuídas, né? Ainda em algumas localidades chuvas abaixo do que é esperado, né? Então aquelas frentes frias que puxam os canais de umidade para atingir aí o centro-oeste vão ter um pouco mais de dificuldade ainda para continuar avançando. Consequentemente, as chuvas ficam um pouco mais abaixo do que é esperado e as aberturas de sol são maiores mesmo. Então a gente volta a ter temperaturas um pouco mais acima do que é esperado em grande parte dos 3 estados. Durante o mês de dezembro, a condição continua, então toda essa primavera vai ser marcada por irregularidades sobre a região centro-oeste. É mais aqui o sul do estado do Mato Grosso do Sul, que ainda pode ter uma chuva um pouco mais acima, mas de qualquer forma vai chover em toda a região, como a gente sabe, a média é bem alta, mas é uma chuva muito irregular e que ainda pode trazer maiores aberturas de sol, né, por ela não se espalhar tão bem e, consequentemente, a temperatura fica acima da média mais uma vez. Bom, pessoal, é isso e até a próxima!